4 ações muito baratas, baratinhas nesse mês de dezembro e que eu tô comprando, falando aqui em nome do Clube do Valor. É isso que você vai descobrir nos próximos minutos, só que muito mais importante do que isso, você vai entender por que estamos comprando cada uma dessas ações e como que a gente faz para selecionar quais ações comprar, quais ações manter e quais ações vender. Então tá um vídeo muito rico e se você concordar comigo, deixa o dedo no like enquanto eu quero citar já que a primeira ação que a gente está comprando em dezembro, que tem o código MDNE3, né, a Moura do Bo. Essa empresa aqui, ela recentemente divulgou os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024 e apresentou basicamente um dos melhores trimestres da sua história. Nesse período, ela dobrou as vendas líquidas e alcançou 1 bi em vendas, o que apresentou um aumento de 146% no ano contra ano e mais de 100% em relação ao segundo tri de 2024. Nesse contexto, a receita líquida ficou em meio bilhão, enquanto o lucro alcançou os 89 milhões de reais com uma margem de 17%. Como você pode ver na própria declaração do Vilar, executivo da empresa, para o próximo trimestre a expectativa é de desaceleração, mas o ano de 2025 é um ano de novo crescimento. Agora, por que a gente está comprando essa ação? Primeiro, não é porque ela vem aí crescendo cerca de 8% nos últimos 6 meses, também não é por conta do seu dividendo, né? O primeiro dividendo anunciado, um yield perto de 5%, mas é sim pelo fato de essa empresa ter um alto earning yield. O que é earning yield? Para mim, earning yield é a mesma coisa que o Joe Greenblatt cita neste livrinho aqui, que nada mais é do que o lucro das operações da empresa, o lucro operacional dividido pelo valor que alguém tem que pagar para comprar essa empresa, que não é só o valor de mercado, mas é o valor de mercado mais a dívida menos o que a empresa tem em caixa. E o earning yield é uma métrica que é muito similar ao EV/EBIT, que é um indicador aí que todo investidor tem fácil acesso em sites de indicadores financeiros. Nesse momento, a Moura do Bo está com um earning yield na faixa de 22%, e um EV/EBIT relativamente baixo, de cerca de 4,5%. Por isso estamos comprando ela, assim como estamos comprando também uma ação que é queridinha por muitos, polêmica para outros, que são as ações da Vale, de código VALE3. Diferentemente da Moura do Bo, a Vale viu o seu lucro líquido cair em cerca de 15% no terceiro trimestre. Uma queda abaixo do que o mercado esperava, né? A projeção era de um lucro de 1,6 bi de dólares. O resultado não foi tão ruim quanto o esperado, porque as vendas foram bem. 2% de alta no minério e 18% a mais em vendas de pelotas. Apesar disso, a receita ficou 10% abaixo do mesmo período no ano anterior e o EBITDA caiu 18%, mais ou menos em linha com o que o mercado esperava. Só que o grande motivo das quedas na cotação da Vale é o pessimismo por conta da crise na China e a pressão do minério de ferro. Bom, nos últimos 6 meses, o que a gente viu foi as ações da Vale performando meio que no 0 a 0, um gráfico muito parecido com o gráfico do minério de ferro. Só que mesmo com o mercado no mau momento, ou talvez até por conta de um mercado num pior momento, a Vale ficou mais descontada. Se você olhar o EV/EBIT dela está na faixa de 4,5 também, e o earning yield dela está na faixa dos 22,79%. E ela é a sexta ação mais barata da bolsa nesse mês, de acordo com a nossa estratégia de valor, com a nossa estratégia de selecionar ações baratas. Eu te contei aqui as 2 ações baratas que a gente está comprando, já vou te contar as próximas 2. A gente precisa te explicar por que a gente investe desse jeito em ações baratas. Porque a gente olha só para um indicador que é o earning yield. E o motivo, tentando atalhar aqui uma grande discussão, uma grande explicação, é que a gente tenta evitar cometer o maior erro que grande parte dos investidores comete. Para te explicar qual erro é esse, eu quero te narrar uma situação e ver se você se identifica com ela ou não. Você está lá com dinheiro sobrando, você aumentou bastante a sua renda, está montando uma carteira de investimento por longo prazo para conquistar a liberdade financeira e decide investir parte dessa carteira em ações. Você sabe o que é uma ação, entende como é que funciona a lógica de uma corretora, entende como é que é um home broker, só que não sabe o que fazer para selecionar as ações e por conta disso você vai em sites de notícias econômicas e fica lendo uma série de notícias para te ajudar na tomada de decisão. Aí você percebe que tem algumas ações que são queridinhas, tem algumas ações que são indicadas pela maior parte dos analistas. Aí, paralelamente a isso, você vê lá no grupo de WhatsApp dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos, que uma galera tá falando sobre comprar uma determinada ação, sei lá, digamos Petrobras. Aí você vai lá e compra Petrobras e compra mais 2 ou 3 ações. Pronto, você se aliviou do problema, né? Conseguiu decidir quais ações comprar, que era o que te incomodava, só que a partir daí, o mercado oscila e, digamos, algumas das ações que você comprou despencam, seja por conta do preço de commodities, seja por conta de alguma guerra no outro lado do mundo, seja por conta de questões políticas no Brasil. E aí você que comprou a ação por conta de uma recomendação em manchete ou de amigo, sem ter muita clareza dos motivos que te fizeram investir nela,
Fica na dúvida se é hora de vender ou não, e mais, vai ter manchete para tudo. Vai ter gente falando que é para vender, né? No exemplo aqui, a própria Petrobras, será que é hora de vender? Será que é hora de vender se é sem mineração? E, enfim, aí das duas uma, ou você vende a ação tercendo prejuízo, ou até mantém ela e pensa, nossa, quando ela voltar para o preço que eu paguei, aí eu vendo meio que no 0 a 0. E quando você para perceber, investir se tornou uma parada completamente emocional. Provavelmente você está sofrendo de um fenômeno chamado Behavior Gap, que é o nome dado ao fato de que, na média, o retorno dos investidores é menor do que o retorno dos investimentos. Um exemplo é esse fundo aqui de ações nos Estados Unidos, que deu 18% ao ano, só que os investidores médios perderam 10% ao ano, porque eles compravam na alta e vendiam na baixa. Enfim, eu estou narrando tudo isso aqui porque esse é um erro muito comum. Comprar o que está todo mundo falando, seguindo diquinha, sem ter muito critério, e na média comprar na alta e vender na baixa. Como é um erro comum, existem formas de você evitar esse erro. Uma delas é ter uma estratégia clara de seleção de ações, que eu estou falando aqui nesse vídeo. Outra delas é seguir o que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que foi o nome que a gente trouxe para o nosso método de investimento, que consiste em você, entendendo o teu perfil, teu nível de objetivos financeiros, a tua experiência no mercado, desenhar uma carteira ideal de investimentos, o que a gente chama de alocação ideal, e todos os meses, na hora de fazer novos aportes, dá uma olhada para a tua carteira, ver o que está com peso menor do que o alvo e usar os aportes para comprar aquilo que está com peso menor do que o alvo. Uma estratégia extremamente simples e que funciona muito bem. Agora, o grande problema, que talvez você se identifique também, é pensar, poxa, Miro, beleza, entendi, mas eu não tenho desenho ideal de carteira. O profissional que me ajuda a investir, eles falam sobre produtos. Bom, se você não tem um desenho ideal de carteira, ou quer ter uma segunda opinião sobre a sua carteira, quer bater um papo mais aprofundado sobre como investir com estratégia, eu queria te dizer que para quem está assistindo esse vídeo no início de dezembro, a gente tem algumas vagas abertas para sessões de consultoria de investimentos totalmente gratuitas. Sessões que a gente poderia cobrar e cobrar caro por elas, mas que a gente oferece de forma totalmente gratuita para quem nos acompanha aqui no Clube do Valor. E você pode agendar uma dessas sessões apertando no QR Code que vai aparecer aqui em algum lugar na tela ou no primeiro link aqui na descrição. Beleza? Pedi para o Gleison deixar o QR Code aí por alguns segundos, enquanto eu vou respondendo uma pergunta que talvez você pense, que é, poxa, por que é gratuito? Tem alguma pegadinha? Aí, sendo muito transparente contigo, é gratuito, porque funciona como se fosse uma amostra grátis dos nossos serviços. É gratuito, como muitas vezes uma primeira consulta com o médico é gratuito. Quando na consulta o médico entende teus sintomas e pede um que outro exame para depois ver como é que vai ser o tratamento, aqui a gente entende como é que você está investindo, entende por que você está investindo dessa forma e entendendo o teu perfil, a gente te sugere uma nova alocação. E se você quiser implementar essa nova estratégia conosco, aí sim você pode nos contratar, beleza? Sendo totalmente franco, transparente aqui. Primeiro link aqui na descrição para agendar essa sessão. E agora vamos lá para a nossa terceira ação barata que a gente está comprando em dezembro, que é uma empresa que viu seu lucro cair 63% do terceiro trimestre, uma queda que começou lá na receita, que foi 18% menor, e que também sofreu por conta do minério de ferro, ou seja, os preços caíram forte, a ponto de nem os recordes de produção de venda darem conta. E para contexto, tá? Foi quase 10% a mais de produção de um trimestre para o outro, foi 10% a mais de venda também, mas os números não vieram bons e não à toa. A ação caiu aqui nos últimos meses e, embora tenha subido cerca de 9% nos últimos 6 meses, e está lá com o EV/EBITDA na faixa dos 4, né, em 4,25, um earning de 23%, é a quinta ação mais barata da bolsa. E quando eu mostro aqui, né, que essa aqui é a sexta ação mais barata da bolsa, é a quinta, é a quarta, eu estou me referindo a um ranking que a nossa equipe aqui de especialistas monta, seguindo essas etapas aqui. São 4 diferentes etapas para a gente chegar numa lista das ações mais baratas da bolsa, que é a estratégia que muitos clientes nossos seguem para alocar a parte que está investida em ações brasileiras, que é uma estratégia que explora um fator de investimento. Ela tem origem no Factor Investing, que é o fator de valor, que comprovadamente mostra que as ações mais baratas tendem a ter uma performance melhor do que as ações mais caras da bolsa. Numa estratégia que eu adoraria aqui ficar mais 5, 10 minutos te explicando, mas que deixaria esse vídeo muito maçante, até porque eu já estou falando bastante aqui, então você pode conhecer essa estratégia também de forma gratuita nesse e-book aqui chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa, que não só explica o passo a passo da estratégia, como também revela 10 ações muito baratas nesse mês de dezembro. E para que você baixe o e-book, é só apertar aqui no segundo link na descrição desse vídeo. Você pode ir fazendo isso enquanto eu quero citar aqui a quarta ação barata que eu estou comprando nesse mês de dezembro. Mas enfim, vamos lá. A quarta ação barata que a gente está comprando em dezembro é de uma empresa que viu o seu lucro triplicar no terceiro trimestre, chegando a 4,2 bi, mas mesmo com o lucro subindo, o EBITDA caiu quase 15%, sendo que as vendas ficaram meio que no 0 a 0, enquanto a receita cresceu 7% no período. E também chamou a atenção a diminuição de mais de 1 bi na sua dívida
dívida líquida, que levou o grau de alavancagem dessa empresa de 1,4 vezes dívida líquida EBITDA para 1,1 vezes, o que é considerado bem baixo pelo mercado. É uma ação que subiu bastante, mas recentemente caiu e nos últimos 6 meses também que no 0 a 0. E o EV/EBITDA está em nível baixíssimo, abaixo de 3 vezes, bem abaixo da média do seu setor. É uma empresa que sim, carrega os seus riscos, até por isso é importante eu mencionar que eu estou citando 4 ações nesse vídeo, mas na carteira de ações brasileira dos nossos clientes que seguem essa estratégia, a gente tem 20 diferentes ações, além de ter ações norte-americanas, fundos imobiliários, renda fixa. Dito isso, a ação aqui que eu estou citando é a de código VBBR3 da empresa Vibra. Bom, essas são 4 ações que estão muito baratas. E se você quiser ir além de ações e passar a ter um método para saber sempre quando comprar e quando vender qualquer investimento, aperta aqui e aproveita. Pega uma das vagas que a gente está abrindo de sessões gratuitas de consultoria. Tanto caso você prefira encontrar uma técnica para pagar menos imposto ainda em 2024 e também em 2025, aperta aqui para assistir esse vídeo bem complementar. Era isso, um grande abraço e até mais.